O yoga infantil não é algo novo, né? Então, na verdade, à medida que mais informações vão aparecendo na mídia, como nós falamos da nossa live de terça-feira, saiu uma reportagem na Veja dessa semana falando mais sobre meditação, mas os benefícios que isso traz para as crianças, né? Então, cada vez que é falado mais sobre os benefícios emocionais, os benefícios que traz a saúde e até os benefícios espirituais, continua se espalhando cada vez mais o interesse do yoga para as crianças. É interessante pensar sobre espiritual, né? Não é uma questão religiosa. Nós sabemos que mente e corpo são conectados, nós sabemos que nós temos um espírito que rege e faz o nosso corpo funcionar, independente da crença, nós sabemos que tem alguma coisa que guia o nosso corpo. Então, não é questão de religiosidade, mas conexão com a mente e o corpo, muitas pessoas chamam de alma, muitas pessoas chamam de espírito, outras pessoas podem chamar de outras formas, mas isso tudo no yoga traz uma conexão onde vai fazer com que todos esses elementos façam com que o seu corpo funcione melhor, com que a sua mente funcione melhor, você tenha mais proveito disso. E o yoga, né, ele promove a saúde física, promove a vitalidade, e muitas crianças que praticam yoga experimentam um prazer físico saudável. Então, ao começar a entrar nesse mundo dessa prática né, que a princípio parece só relaxamento, e esticar o corpo, alongamento, as crianças começam a ter uma conexão maior consigo mesmas e com o todo. E elas começam a entender como que o universo pode ajudá-las, né? E como o universo pode fazê-las chegarem mais próximo do que elas desejam e de todo o potencial que elas têm. Bom, agora, o que significa a palavra yoga, né? Nós falamos muito sobre isso e a palavra yoga significa unir, controlar. E qual é a melhor forma de você e seu filho se entenderem melhor, se não for unindo e controlando todas as funções que seu corpo e sua mente dispõem? Quando nós conhecemos melhor uma ferramenta, nós passamos a usar melhor todos os seus benefícios, nós passamos a usar melhor todas as suas habilidades, e quando nós combinamos os benefícios de duas ferramentas, que nós temos o nosso corpo e a nossa mente, então aí nós vamos ter mais capacidade de unir ainda mais os benefícios que tanto um quanto o outro podem trazer. E combinados, bem ajustados, bem azeitados, eles conseguem funcionar melhor. Bom, como nós falamos sobre a exploração espiritual do yoga, né? A exploração espiritual proporciona algumas coisas bem interessantes, algum descobrimento nas crianças. Eu pude ver como professor nesses últimos anos, né, principalmente nesse último ano onde nós praticávamos yoga todas as semanas com os meus alunos. As crianças mais velhas, elas passam a ter mais autorreflexão. Elas começam a entender que aquele ou outros momentos da vida dela são um momento onde ela pode parar e pensar e começar a entender um pouco mais sobre qual é o seu lugar e o seu papel no mundo. Então, as crianças maiores, quando elas já entendem que elas estão em determinados momentos, elas têm determinadas atividades, elas fazem certos tipos de escolhas, elas entendem que o seu lugar no mundo é um lugar bem especial e elas começam a ter mais habilidade ao exercer o seu papel como cidadão. O yoga pode ajudá-los a examinar comportamentos como pode influenciar as suas vidas. Então, eles começam a influenciar as pequenas escolhas do dia a dia. Meu professor de yoga, né, eu fiz uma formação alguns meses atrás, né, no final do ano passado, no começo desse ano, com uma escola indiana, e meu professor falou assim que algumas posições do yoga você dá uma virada no seu corpo e vê o mundo de forma diferente. E você começa realmente a ver o mundo de forma diferente no dia a dia. E as crianças começam a perceber que elas não precisam olhar as coisas somente por um prisma, somente por um aspecto, somente por uma visão. Se elas começam a ter uma posição onde elas acabam em determinado momento vendo as coisas de forma diferente, elas vão sentir as coisas de forma diferente, vão entender as coisas de uma forma muito mais, às vezes até inesperada. Então, agora, o yoga não tem todas as respostas para as crianças, né? Ele vai ajudá-las a encontrar muitas respostas, mas não tem todas. E os pais e professores, aqueles pais que colocam seus filhos em contato com essa prática ou praticam com eles, e os professores que têm a oportunidade de também colocar seus alunos em contato com essas práticas, eles precisam ajudar as crianças a encontrar as próprias respostas na sua jornada de crescimento, na sua jornada de autoconhecimento e na sua jornada de forma, como nós dissemos, espiritual, que não é necessariamente religiosa, mas sim onde o seu espírito e a sua mente e o seu corpo começam a trabalhar como um só. E aí, nós podemos notar que o yoga, ele tem esse elemento espiritual, mas mesmo sem o elemento, né, que
nas religiões hindus, ele é muito mais levado para a espiritualidade e para a religião. Ainda assim, né, somente sendo um elemento onde ajuda você a agrupar e compor todo essa compreensão de corpo, mente e espírito, ele vai ajudar as crianças em seu plano de desenvolvimento. O que não é yoga, e são realmente muitos problemas que nós temos de concepção às vezes, né? O yoga não é uma religião, né? Apesar de ser prática de um determinado grupo que usa como uma prática religiosa também, mas o yoga em si, ele não é uma religião. Ele não é uma autoridade moral, espiritual, mas é um aprendizado constante. Então, se você gosta e quer praticar como uma religião, você pode seguir o seu determinado caminho e seguir as religiões que têm o yoga como parte central da sua religião. Mas ele pode ser uma prática de conhecimento pessoal e espiritual, como nós falamos. O yoga não é apenas poses para fortalecer a musculatura, não é apenas plantar bananeira, ele não é uma junção de posições de respiração que levam o seu corpo a uma... Ele não é só uma junção de posições e respirações. Ele é tudo isso que leva o seu corpo a ter uma maior conexão, como nós já falamos, entre mente, corpo e espírito. E o yoga não é o oposto da meditação. Então muitas pessoas pensam, a meditação é quando eu sento e medito, yoga é quando eu faço movimentos e são duas coisas diferentes. Na verdade, muito pelo contrário. Na verdade, o yoga ele é como se fosse um grande guarda-chuva, né? Ele abarca muitas coisas embaixo de si. E essas coisas podem ser usadas e vividas de forma combinada ou de forma separada. Então, a meditação, a respiração é uma parte da prática do yoga como um grande guarda-chuva. As práticas de exercícios físicos, as práticas de alimentação, as práticas de conhecimento, as práticas de limpeza da comunidade, de espírito e outras coisas, né, que eles praticam como religião, são partes do yoga. Mas aqui nós estamos falando principalmente sobre os benefícios do exercício, da prática em si e da prática da respiração e da meditação. Então, nós temos coisas que são combinadas, como nós já falamos, que é parte de uma religião, ou separadas entre si, elas também têm os seus benefícios, mas uma coisa não é dissociada da outra. Então, meditação é uma parte de uma das práticas do yoga.